Olá, seja muito bem-vinda. Se você está aqui nesta aula é porque você, de alguma maneira, quer melhorar sua liderança, quer melhorar sua gestão e não aguenta mais viver nessa correria sem fim, sem ter vida pessoal, sem conseguir conduzir a sua equipe. Ou seja, você precisa de algo que realmente faça a diferença no seu dia a dia. E se você está aqui hoje, fique aqui comigo porque nesses próximos minutos eu vou trazer muito conteúdo para você, para que você possa virar essa chave. Eu sou Roberta Alcântara, sou mentora de líderes e você vai conhecer também um pouquinho da minha história, da minha trajetória a partir dessa aula. Eu vou compartilhar aqui com você um material que eu produzi para ficar mais didático essa apresentação. Então acompanhe aqui comigo. Só colocar aqui. Então vamos lá. Esta aula é sobre como retomar o controle da sua rotina e voltar a liderar de verdade. Então, eu vou te trazer aqui hoje três movimentos para que você possa sair do caos que você vive. Porque eu tenho certeza que você não chegou onde você chegou para poder viver desse jeito. Eu tenho vários mentorados, vários alunos que chegam até mim de uma maneira caótica e que eles pensam, não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu montei meu negócio, foi para realmente ter uma vida de sucesso, porém com vida. É isso que a gente espera. Então, nos próximos minutos, eu vou não passar de uma hora nessa aula, então, para a gente poder também ser objetivo, respeitar o seu tempo, eu vou falar sobre a liderança que gera resultado, a rotina que respeita você e a vida que sobra, a vida pessoal que você consegue viver de uma maneira leve também durante a semana. E não precise só esperar o final de semana chegar para que você possa aproveitar a sua vida. Não, a gente pode ter vida durante a semana também. E eu vou trazer para você o método dos três movimentos. É um método que em três movimentos você vai conseguir readequar a sua rotina, a sua liderança para que você viva e tenha mais paz. Então, o que esperar dessa aula? Você vai entender por que só se organizar não funciona. Durante toda a minha trajetória da liderança, a organização ela sempre esteve presente, porque eu percebi que sem organização a gente não consegue, só que não é só isso. E eu vou te mostrar o que mais falta para você poder liberar, liderar de verdade. O que está te custando mais caro? Nessa aula você vai perceber o que está custando caro na sua vida hoje por você não ter todos os elementos necessários para poder conduzir sua equipe, para poder conduzir o seu dia a dia. E eu vou te dar algo concreto para você já aplicar hoje, começar já a sair daqui aplicando. Então, sem promessa vazia, aqui tem método, aqui tem resultados reais. Então, eu já ajudei centenas de pessoas com essa metodologia e você fica aqui comigo até o final que você vai descobrir como funciona. Essa aula é para você? Então você pode se perguntar, mas essa aula é para mim? Por que eu estou aqui? Então, se você tem equipe, mas sente que ainda faz tudo, delega, só que quando você passa para outra pessoa fazer, quando você vê, você precisa refazer, porque não foi feito bem feito. Você está esgotada de tanto trabalhar, então você sente que não dá mais para ficar desse jeito, você não consegue mais trabalhar, tanto trabalhar, para que tudo isso? Você percebe que está sempre esperando o final de semana, e mesmo assim, final de semana, às vezes ainda tem trabalho, você não consegue relaxar, você não consegue descansar de maneira adequada e tem vontade de mudar. Se você sente que você pode fazer algo, que você precisa fazer algo, essa aula é para você. Agora, essa aula não é para você se você não tem equipe, você não empreende, você não lidera. Então, aqui é uma aula realmente para líderes, para empresários, para empreendedores. Não é para você essa aula se você quer fórmula mágica, se você não quer mudar nada, se você acha que está tudo perfeito com o seu jeito de conduzir e você acha que o problema é com os outros, a equipe, cliente, mercado. Na verdade, essa aula é para quem quer se transformar.
E se transformar depende também da sua execução. Então, se você está afim de fazer, mudar a mentalidade, fica aqui que essa aula é para você e você vai sair daqui transformado. Um pouquinho de mim, quem sou eu? Sou Roberta Slokovic de Alcântara, sou mentora, palestrante, sou esposa, sou empregada pública. Tenho mais de 25 anos de experiência real em liderança e gestão. Eu me formei em enfermagem, então, desde os 23 anos de idade, eu lidero equipes. Comecei com muita dificuldade, porque você imagina, com 23 anos, liderar pessoas que já há muito tempo tinham experiência na área. Você sai da faculdade, ninguém te ensina, na verdade, né, como liderar, como se comunicar com as pessoas, como fazer gestão, como organizar processos. Então, fui aprendendo tudo isso realmente na lida, no dia a dia. Há mais de 10 anos eu venho estudando sobre desenvolvimento humano, então, por uma própria dificuldade minha na liderança, eu fui buscando esse conhecimento. Eu fiz MBA em liderança, gestão de equipes e produtividade, fiz pós-graduação em psicologia positiva. Sou analista comportamental, sou facilitadora de comunicação não violenta, então eu vim buscando tudo isso justamente pelas minhas próprias dificuldades. Então eu trilhei esse caminho justamente pensando que crescer não pode custar a nossa paz. E quando eu percebi que estava custando a minha paz, eu falei, não, alguma coisa precisa ser feita. E dentro desse percurso todo, eu percebi e senti uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. E comecei a ajudar. Comecei a ajudar pessoas próximas, comecei a ajudar os meus próprios liderados, e eu percebi que eu tinha mais para poder contribuir com as pessoas. E foi aí que surgiu as palestras e a liderança, a mentoria. Agora eu quero falar de você. Como seus dias têm sido? Seus dias têm sido assim, só apagando incêndio? Porque quando a gente chega, né, numa determinada fase da nossa vida, que a gente conquista sucesso, que a gente conquista equipe, começa a ter resultados, começa a ganhar dinheiro, só que aí você percebe que você está numa vida louca, que você acorda, faz um monte de coisa, termina o dia com a sensação de que não fez nada, que a equipe o dia inteiro te demanda, pergunta, te interrompe, e aí quando você vê, você não produz. Então você acaba resolvendo o que sua equipe deveria resolver, porque eles não se sentem seguros, não têm autonomia, você percebe às vezes até uma falta de responsabilidade ali, e você acaba sobrevivendo ao invés de liderar. Se você se reconheceu nessa rotina, continua aqui. Se você percebe que a sua vida pessoal ela está esquecida, que você não consegue cuidar de si mesma, que é só problema, fica aqui até o final, que a gente vai falar muito sobre isso. E eu quero trazer aqui a metáfora do iceberg. O iceberg já é muito conhecido, né, nos programas de desenvolvimento pessoal. Mas você vai ver que aqui eu vou te falar algo de uma maneira diferente e que vai fazer muito sentido para a sua liderança. Se a sua vida profissional fosse um iceberg, sua empresa, sua equipe, o projeto que você está desenvolvendo, imagina que o que fica para fora é o que todo mundo vê. Então, são seus resultados, as suas responsabilidades, sua liderança, seus indicadores, metas, documentos, treinamento, qualidade, atendimento ao cliente, enfim, tudo aquilo que aparece a partir do momento que você lidera, a partir do momento que você senta nessa cadeira de líder, seja empresário, seja líder de uma equipe. O que é que aparece? É o que fica para fora, é o que todo mundo vê. Mas aí eu te pergunto, e o que as pessoas não veem, que é o que sustenta esse iceberg, porque a figura do iceberg ela é isso. O topo aparece, mas por baixo tem muita coisa que ninguém vê. Mas só que é justamente isso que te sustenta. E aí eu te faço essa pergunta:
O que sustenta a sua vida corrida hoje? Como você está? Como têm sido os seus dias? Então, se tudo aquilo que está para fora do iceberg é o que aparece, então como que está hoje, né, como estão seus resultados? Está ganhando dinheiro? Está vendendo? Tá tendo cliente? Está conseguindo entregar o seu trabalho, bater suas metas ou não? Se você está, eu pergunto, o que isso está te custando? Como você está? Como está a sua base? E o que sustenta tudo isso? Então, é muito importante que a gente olhe para essa parte. E antes de falar mais sobre isso, eu quero contar um pouco da minha história na liderança, da minha história que eu quase desabei. Durante todos esses 25 anos que eu venho trabalhando na liderança, a minha jornada, ela passou por vários momentos, por muitos altos e baixos. Eu me formei em enfermagem, eu fui trabalhar numa instituição, liderando muitas pessoas, 23 anos de idade, né? Tinha muito que aprender. Fui aprendendo, fui me desenvolvendo. E na minha carreira pública, porque eu sou empregada pública, eu recebi uma proposta de trabalho. Eu já liderava equipes, mas era uma região menor, era uma equipe pequena. E eu recebi uma proposta para liderar uma grande equipe, num grande projeto que representaria a capital e região metropolitana do estado de São Paulo. Então, era um trabalho realmente de muita responsabilidade. Eu encarei o desafio, né, aceitei a proposta, essa promoção, e fui. Só que durante esse percurso, eu comecei a perceber um certo desequilíbrio na minha vida, entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Eu comecei a me desgastar demais. Eu comecei a quase adoecer. Eu comecei a sentir, algumas coisas no meu corpo que eu não sentia, mas tudo por falta de algumas questões da minha liderança que eu precisaria ajustar. Eu precisava ajustar algo sobre mim que eu conseguisse sustentar tudo aquilo que vinha para cima de mim. E eu quase desabei. Eu lembro de alguns momentos que eu fiquei muito abalada, que eu chegava até a chorar, porque eu percebia que a minha vida pessoal ela estava muito desequilibrada pensando no profissional. Porque a demanda era muito grande, a pressão era muito grande, os conflitos, a necessidade de tomada de decisão. Então, tudo aquilo que aparece, que a gente precisa sustentar, se a gente não tiver uma base consolidada que sustente tudo isso, a gente não consegue. E eu quase desabei. E eu vou te contar um pouquinho o que que eu fiz e como que eu fui sair disso. Mas antes de continuar, eu quero saber de você. O que que hoje não funciona na sua rotina? Será que você também está assim, como eu já passei, a ponto de desabar, a ponto de quase adoecer? Percebendo esse desequilíbrio na rotina, percebendo essa correria, percebendo a ansiedade, percebendo o problema para dormir, porque tudo isso eu tive, né? Crises de ansiedade, insônia, dores no corpo. Eu já cheguei a ter uma úlcera ocular de tanto ficar no computador. Quando você trabalha muito em telas, você pisca menos, lubrifica menos o olho. Eu tive uma úlcera no olho. E quando você não arruma a sua rotina adequadamente, quando você não faz pausas para trabalhar, o seu corpo começa a sentir, a sua mente também. Então, eu te pergunto, o que que hoje mais te incomoda? O que que não funciona na sua rotina? Segunda pergunta, o que que você faz, mas que não precisaria ser você? A gente precisa ter a capacidade de saber delegar e de ter a capacidade também de verificar o que não é nosso. Quantas vezes você
Pega coisa que é de outro setor, pega coisa que é de outra pessoa, pega coisa que você poderia passar para ou para contratar alguém para fazer para você. Então, o que que você faz hoje que não precisaria ser você? Isso já vai te aliviar demais. E terceiro, se você pudesse mudar uma coisa nos próximos 30 dias, o que seria? Qual mudança você faria nos próximos 30 dias? Eu vou te pedir, pausa esse vídeo e escreve antes de continuar. Responda essas três perguntas. Isso vai ser muito importante para o seu primeiro momento, seu primeiro diagnóstico. Espero que você tenha pausado e aí vamos continuar. Se você percebe que você está cansada, que você está esgotada, que você está exausta, que você está ansiosa, que você não está conseguindo lidar com toda a pressão e demanda que chega até você, isso não é só você, você não está sozinha nisso. Dados confirmam, então tem muitos trabalhos científicos que mostram que o esgotamento ele não é fraqueza, é uma falta de estrutura. No entanto, que a NR1, uma norma regulamentadora número 1, foi reformulada e ela fala justamente sobre as condições dos riscos, incluindo os riscos psicossociais ao trabalho. E muitos estudos já mostram que 3 em cada 10 líderes brasileiros estão em burnout. Olha que grave, olha a quantidade de pessoas hoje que estão adoecendo. Então, 30% dos líderes brasileiros estão adoecendo, estão em burnout. Quais são as causas? Alta demanda, a falta de capacidade de lidar com conflitos, a má gestão do tempo, a falta de organização, as distrações em excesso. Nós vivemos hoje num mundo de excessos. Excesso de informação, excesso de ligação, excesso de mensagem, excesso de e-mail, excesso. O cérebro em sobrevivência, ele não lidera. Então, provavelmente, você não está num cérebro saudável de liderança. Você está num cérebro de sobrevivência. E aí você começa a entrar num esgotamento. E hoje isso está muito em alta, porque o Brasil, ele é líder em atestados de ansiedade, de depressão em decorrência ao trabalho. E o burnout, que também foi reconhecido uma doença relacionada ao trabalho. E, e como que a gente lida com tudo isso? O esgotamento, ele precisa de estrutura. A gente precisa de uma organização do trabalho. A gente precisa de fatores individuais e a gente precisa de fatores organizacionais para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais justa, com uma condução com mais paz dessa equipe de trabalho e de toda a nossa produção. E a posição do líder é conduzir. Então, se você se vê muito no operacional, se você se vê muito apagando incêndio, saiba que isso não é normal. Qual é a sua função como liderança? Então, se você cria uma equipe, se você cria um empreendimento, se você empreende, vira empresária, é com algum objetivo. E você, se tem pessoas ali para te ajudar, você precisa liderar essas pessoas para atingir o objetivo. Agora, se você entra na roda junto com essas pessoas na operação, quem é que vai trazer a visão, a estratégia e a tática para que vocês cheguem no objetivo? Sem isso, a equipe fica perdida. Então, muitas vezes, uma equipe que não funciona sem você é porque você está junto dela na roda, rodando na operação. A equipe precisa de visão, a equipe precisa de estratégia e tática. Então, vou te dar um exemplo: o que que é visão, o que que é estratégia, o que que é tática. Visão é onde você quer chegar. Então, vamos dizer que a visão seja fazer um projeto, fazer um evento em Paris. Então, você vai para Paris fazer um evento do seu trabalho, da sua empresa. Essa é a visão. Eu quero chegar lá. É onde eu quero estar
num determinado momento do tempo, do futuro. Essa é a minha visão. E nesse evento eu vou levar não sei quantos clientes, tal, então eu tenho toda uma visão. Aí eu vou para a estratégia. A estratégia é tudo que eu preciso pensar, qual é a melhor maneira de eu fazer esse evento, quem eu vou levar, com qual objetivo, o que que eu vou ganhar com isso, quantos por cento isso vai me trazer. Então, eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que ver o plano. É o meu plano de negócio, é a minha estratégia. A parte tática, eu já posso delegar para alguém. Quando eu passo a minha visão e a minha estratégia, então eu preciso fazer esse evento em Paris, eu preciso levar tantos clientes, meu objetivo é esse. Nós teremos essa estratégia, então a gente vai por aqui, vai por ali, tarará. Aí eu passo para alguém, se eu tiver no meu time, se eu não tiver, eu faço eu mesma. Mas assim, como eu vou fazer aquilo? Ah, nós vamos como? Nós vamos de avião? Nós vamos ter que pegar trem? Como é que eu chego lá? Que mês do ano é melhor? Vamos no verão, vamos no inverno. Então, a tática, como é que eu vou começar a estruturar esse plano? Como é que eu vou começar a executar esse plano? E o operacional são as coisas mais práticas. Então, vai ser a ligação para convidar os clientes, vai ser fazer a compra das passagens. Então, entende? Se a tática foi que eu vou de avião e de trem, o operacional vai ser a pessoa que vai comprar passagem do avião e do trem. Não precisa ser eu. Então, se muitas vezes você está ali na sua empresa comprando as passagens, sendo que você tem que estar lá atrás, vendo a visão, você pode sim ajudar a treinar. Olha, eu nunca comprei passagem, Roberto, você me ajuda? Claro. Vou te dar aqui o site, vou te dar como é que você vai fazer isso, onde pesquisar, eu vou te treinar, eu vou te ajudar, mas eu vou te dar autonomia depois para você fazer e seguir, para que você não precise de mim, porque eu estou fazendo outras coisas. Entende a posição do líder? Então, o líder, ele não executa o que a equipe deveria. Ele tem a visão, ele tem a estratégia, ele tem o planejamento tático, mas ele treina o operacional para que o operacional siga sozinho e ele cuide do que ele precisa cuidar, porque senão a operação toda desmorona. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Se você se viu nesse bololô, né, nesse furacão, nesse tsunami, então cada um nomeia a sua correria de acordo com o que tem ali mais, se identifica mais. Então pode ser um furacão, pode ser um tsunami, pode ser um trem descarrilhado, seja lá como for que você chame a sua rotina. Você já parou para pensar quanto custa ficar como está? Quanto de tempo está te custando quando você não faz o que é seu e fica fazendo o que é do seu funcionário? Eu criei uma planilha que você coloca ali. Você vai estimar qual é o seu faturamento mensal. Então, sua renda líquida. Quanto você tem ali por mês? Aí vamos dizer que você ganhe 10 mil por mês. Você vai nessa planilha que eu criei colocar quantas horas mais ou menos você estima que você fica fazendo o que outra pessoa poderia fazer. Você vai chegar ali na sua quantidade de horas. Então, vamos dizer que você trabalhe 8 horas por dia. Só que 4 horas dessas 8 horas você fica fazendo coisas que você poderia delegar para alguém que poderia ser sua equipe. Então você fica revendo coisas que já foram feitas, você fica conferindo, você fica toda hora tendo que orientar de novo e de novo e de novo. E aí você gasta metade do seu tempo com coisa que não era para você. E aí o que que acontece? Você está deixando esse tempo e dinheiro na mesa. Por quê? Porque esse tempo ele poderia estar é, sendo usado
esse tempo poderia estar sendo usado para que você tivesse novas visões, que você tivesse novas elaborações de estratégia, que você tivesse mais criatividade para melhorar, para se desenvolver, para fazer outros contatos, para trazer novos clientes, enfim, tantas e tantas coisas. Então, se sua renda líquida ali que sobra para você é 10 mil, é 100 mil, é 50 mil, seja lá quanto for, se você não entender que você está no lugar errado, você está perdendo tempo e dinheiro. Então, se 50% do seu tempo está sendo para outras coisas, esse dinheiro está indo para o ralo. Porque você poderia estar fazendo mais dinheiro, você poderia estar tendo mais tempo. Outra coisa com relação ao tempo, não é só sobre dinheiro. O tempo é descanso, o tempo é lazer, o tempo é de qualidade com a sua família. Se você vive numa vida louca de apagar incêndio, furacão, tsunami, trem descarrilhado, o que que acontece com o seu tempo? Às vezes você até está com seus filhos, com seu marido, com seu parceiro, sua parceira, só que o que que acontece? Você não está inteira, você não tem energia. E tempo sem energia é tempo sem presença. Tempo sem presença é tempo, não é tempo de qualidade. Então não se iluda que se você estiver deitada no sofá com alguém que você ama, você está tendo um tempo de qualidade, porque muitas vezes você não está. Você está tão esgotada que a pessoa vai sentir que você não está ali para ela. Eu já passei por isso muitas vezes. E é muito ruim, porque a gente se culpa muito. Então, o tempo, ele também está relacionado a isso. Tempo para se cuidar, cuidar de você. Você é o seu maior ativo, a sua saúde. Se você pifar, se amanhã, Deus me livre, você tiver um infarto, o que que vai ser de tudo que você construiu? A sua empresa, o seu cargo, o seu salário, a sua renda. Você é o seu maior ativo. Então, se você não para tempo para cuidar de si mesma, nada disso vai valer se você ficar doente, se você tiver alguma coisa. Seus relacionamentos. Como que você tem vivido os seus relacionamentos? Se você vive só estressada, se você vive só com problemas. Então, tudo isso precisa ser verificado, né? Você precisa pensar sobre isso. O seu propósito. Será que você está conseguindo alcançar o seu propósito no que você tem feito? Se você não está inteira, ou você nem pensa nisso, nunca pensou sobre propósito? Para que que você veio ao mundo fazer o que você faz? Não é só por dinheiro, não pode ser só por dinheiro. Se você hoje está num trabalho que é só por dinheiro, eu te convido a repensar sobre isso. Claro que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de renda, a gente precisa, né? A vida não acontece sem dinheiro, mas a gente também precisa fazer por propósito. Então, isso também é uma coisa que precisa ser repensada. E dentro de tudo isso, o que eu vivi, dentro de todos os problemas que eu encontrei nessa jornada, eu comecei a entender que liderar começa pela base, porque a minha liderança estava ruindo, eu estava ruindo. Então, essa parte de cima do iceberg, quando eu passei pelo momento mais desafiador da minha liderança, eu vi que se eu não tivesse uma base bem construída, eu não ia dar conta. Eu não ia conseguir continuar. Eu não ia conseguir entregar o que eu precisava. Eu não ia conseguir ser o suporte para a minha equipe. Que liderar é condução, liderar é ter visão estratégica, tática, é fazer a equipe chegar onde ela precisa, mas de uma maneira leve, sem pressionar funcionário. E ninguém aqui precisa pressionar colaborador para entregar nada. Você precisa fazer com que as pessoas queiram te seguir. Um líder que eu tenho muita admiração é Jesus Cristo. Eu sou cristã e eu admiro a forma de Jesus liderar. Jesus não lidera na pressão, Jesus não lidera na autoridade. Jesus lidera na verdade, ele não lidera no autoritarismo, ele lidera na autoridade que ele demonstra no seu jeito de ser. Ele é exemplo. Ele tem todo o tato para fazer as perguntas certas, para fazer com que a pessoa queira fazer o que precisa.
E nessa minha vivência, eu comecei a ver o que eu precisava para chegar nesse tipo de liderança, que não era a que eu achava que era. Produzir mais, sair correndo, fazer mais, trabalhar até de noite, trabalhar final de semana, só pensar nisso. Não era. E aí foi que surgiu, essa metodologia que eu comecei a desenvolver para justamente achar quais são os elementos que então realmente sustentam a liderança. Porque se o que está no topo são os resultados e são as cobranças, que cobranças? Do mundo externo, da sua chefia, dos seus clientes, enfim, de tudo que a gente passa. O que é que sustenta? Qual é essa base invisível que determina tudo que aparece na superfície? E foi preciso eu buscar realmente o que estava submerso. Eu precisei me aprofundar para entender o que eu precisava para sair daquele caos que eu me encontrava. E foi aí que eu desenvolvi o meu método, que hoje eu chamo de método ZK. Eu descobri que são três pilares que sustentam a liderança, que é a base da gestão e liderança. E eu vou falar um pouquinho dessa metodologia para você, que talvez você se veja nisso e você já comece a ter um norte, ter um insight do que você pode fazer e o que falta hoje na sua liderança, né, na condução aí do seu negócio. O primeiro pilar é mentalidade, clareza de onde você está e o que realmente merece a sua energia. Mentalidade é um pilar enorme que quando um mentorado chega para mim, é onde eu vou primeiro olhar. Eu quero saber quais são as crenças. Eu quero saber qual é o perfil dessa pessoa, como é que ela funciona. Eu quero saber o que é que bloqueia. Eu quero saber quais são as dificuldades. Eu quero saber onde ela está no meio desse furacão. E na mentalidade é onde a gente começa a nossa mudança. Pode ter certeza que tudo o que você está passando hoje muito se dá em virtude da mentalidade que você tem. Tudo que se apresenta, você vai reagir de alguma forma, e é a sua mentalidade é que vai moldar tudo isso. O segundo pilar é a estrutura. Então, aqui é a estrutura, ela entra toda a organização do trabalho. Então, se o primeiro pilar é a mentalidade do líder, a segunda é a organização do trabalho, que é a estrutura. Então, é a agenda, a delegação, os processos, tudo o que você precisa organizar para funcionar sem que você esteja em cima da sua equipe o tempo todo. Um líder não precisa estar em cima da equipe. Uma equipe que funciona, ela tem autonomia. Uma equipe que funciona, ela tem domínio, ela tem orientação, ela tem ferramentas e materiais e documentos que a orientem para que ela possa trabalhar. E você precisa organizar tudo isso. Se você trabalha hoje num lugar que não tem procedimentos estruturados, não tem documentos, não tem checklists, não tem processos, rotinas, rituais, você precisa desenvolver, porque senão sua equipe não vai conseguir fluir. E o terceiro pilar é a comunicação. Acho que a minha primeira dor, que foi lá em 2016, onde eu fui começar a buscar o meu autodesenvolvimento, meu autoconhecimento, foi esse pilar da comunicação. Então, eu fui descobrir que a mentalidade está em primeiro, mas a minha primeira dor foi na comunicação, porque eu tinha muita impaciência com as pessoas. Eu não aguentava ir para uma reunião e ouvir o que o outro tinha a dizer, porque ele é diferente de mim. Os conflitos surgem aí. E aí eu fui entender que eu precisava buscar melhorar minha comunicação. Então, para uma equipe que avança, para um feedback que você precisa dar para que não vire briga, para uma autoridade que você consiga construir sem que você tenha que gritar ou ser autoritário, você precisa melhorar sua comunicação. E eu encontrei na comunicação não violenta algo extremamente útil para minha liderança. Não só dentro da minha vida profissional, mas também como a vida pessoal, com todas as pessoas que eu me relaciono. Esses três pilares, então, são a base da gestão e liderança. Três pilares, uma liderança que sustenta. Lembra sempre do iceberg.
o que aparece, mas tudo o que está abaixo sustentando. Então é como se você trouxesse para cima. Quando você começa a trabalhar esses três pilares, eles saem da água, eles saem ali do que está submerso e vêm à tona. Você começa a mostrar autoridade, você começa a demonstrar que você realmente é um líder, que sabe onde está indo, que cuida de si mesmo, que inspira as pessoas, e isso começa a aparecer. A sua comunicação, a sua organização e uma mentalidade vencedora que inspira outras pessoas a te seguirem. Então, esse é o objetivo do método ZK. Quem já viveu esse processo? Lá no meu site, robertazk.com.br, eu tenho alguns depoimentos que eu te convido a ir lá conhecer, que são pessoas que passaram por mim e decidiram sair do excesso. Você não precisa viver do jeito que você está. Ser refém da sua semana, você pode sair desse estado e ser dona da sua agenda. Você é quem manda na sua agenda, não é a sua agenda quem manda em você. Essas pessoas, queridas mentoradas, queridas alunas que estiveram comigo, elas aprenderam que eu decido onde eu coloco a minha energia. Você não é vítima de nada do que está acontecendo, você tem escolhas, você é adulta. E é isso que a primeira chave que eu quero virar em você, se talvez algumas não tenham virado ainda. Mas você é responsável pela sua vida, você não é vítima. E claro que se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você já tem essa consciência. As pessoas saíram de fazer tudo para ter quem faça. Então, quando você está num excesso, a pergunta não é como eu faço, e sim quem pode fazer por mim. Olha tudo que você tem hoje e se pergunte para quem eu posso passar isso aqui. Então, você tem isso aqui para fazer, tem um post-it aqui com atividade. Quem pode fazer isso aqui para mim? Delega. A outra, quem pode fazer isso aqui? Delega. Passa, treina, orienta, tira da sua frente. Você tem que ficar com visão, com estratégia, com foco. As pessoas, elas saem, quando elas passam por esse processo, elas saem da culpa para a presença de verdade. Quando estou inteira. Claro que às vezes existe um desequilíbrio entre a nossa vida, porque se eu estou num projeto, se eu estou fazendo algo, construindo algo grande, não tem jeito, eu preciso me dedicar. E isso vai ter um equilíbrio, mas vai lá falar para quem te ama, para quem está junto com você, que isso é temporário. Divide com as pessoas, conversa, escuta. Eu escuto muito meu marido ele é muito sábio. Eu escuto muito ele fala, olha, cuidado, você está indo demais aqui, volta um pouquinho, descansa. O descanso também é importante. Então, conversa com as pessoas que estão ao seu lado, que estão à sua volta, de tudo que você está construindo. Mas quando você estiver com elas, a presença precisa ser de verdade. Pessoas que saíram do operacional para vendas e o faturamento triplicou. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque as pessoas que passam por mim, não é só leveza e organização de vida e melhor comunicação que elas ganham dinheiro, porque elas saem da mesmice, da pouca coisa ali que estão fazendo, pouca coisa no sentido assim que não traz resultado para o que gira o ponteiro no negócio. Então, a pessoa ela saiu daquele operacional e se perder na rotina para uma rotina de vendas, para uma rotina de prospecção, para uma rotina que realmente gira ali o relógio da empresa dela, que traz dinheiro e que triplicou o faturamento. Então, esse retorno sobre o investimento da mentoria, isso é real. Isso eu tenho testemunhas, né? Então, não porque ficou mais fácil, porque elas aprenderam a liderar de um lugar diferente. Aprenderam a guiar a sua equipe, aprenderam a dar feedback, aprenderam a cobrar, a monitorar, de uma maneira que as pessoas querem tê-las como líderes. Isso é muito gratificante. E como que é a jornada? Como que é a jornada dessas pessoas? Então, quais são os três movimentos para que você possa sair
de uma rotina, de apagar incêndio, de não conseguir liderar, de não ter resultados, de não estar vivendo o seu propósito, de não estar feliz onde você está. Você precisa de três movimentos, onde você vai entrar de um jeito e vai sair completamente diferente. O primeiro movimento do método ZK é resgate. Então, é te resgatar do caos que você está. É te tirar do furacão. É justamente isso. Você sai do caos com mais clareza. É um momento de diagnóstico, é um momento de dizer: você está errando aqui, você precisa mudar, você precisa acrescentar isso aqui e tirar isso aqui. É o momento de resgate, é te tirar desse caos e saber exatamente o que que você precisa fazer primeiro. O segundo movimento é reestruturar. Lembra que eu falei que o caos, a exaustão, ela não é falta nem sempre de conhecimento, mas ela é falta de estrutura. A gente precisa reestruturar sua agenda, sua rotina, seus processos. Sua equipe precisa começar a funcionar sem que você esteja sempre em cima, que você esteja sempre no controle. A liderança comando e controle aqui não funciona mais. A gente precisa liderar dando autonomia e cobrando responsabilidade. A gente precisa ensinar a nossa equipe a pensar. E o terceiro movimento é reconduzir. Reconduzir é direcionar a sua equipe. Você aprende a se comunicar efetivamente, você aprende a dar feedback, você aprende como fazer com que sua equipe tenha autonomia e avance sozinha em busca dos objetivos dessa visão e dessa estratégia que você traçou. Então você sai da liderança que carrega tudo para líder que tem equipe produtiva, que aumenta os resultados e que tem a vida pessoal de volta. São esses três movimentos que você precisa fazer imediatamente se você se reconheceu nesse processo. Então, a teoria você já entendeu, nós estamos já caminhando para o final dessa aula, fique até o finalzinho que eu vou te dar um presente. Então, a teoria você já entendeu, mas a líder, no meio desse furacão, raramente consegue se enxergar com essa clareza para conseguir sair. Então, quando você está ali no meio da pista, você não consegue ver claramente, parece que você tem uma neblina, assim como está na foto. Tem vários caminhos, eu me sinto perdida. Não sei por onde começar. E eu falo por mim mesma, eu já tive diversas pessoas que me ajudaram. Eu já tive mentores que para cada problema que eu precisei, eu tinha um mentor específico. Eu já tive diversos mentores, graças a Deus, pessoas iluminadas que me guiaram pelo caminho correto. E é por isso que acompanhamento muda tudo. Informação tem de monte na internet. Se você pegar o YouTube, tem 1 milhão de vídeos. Você coloca lá o seu problema, vai ter. Só que ninguém, quem que vai olhar especificamente para o seu problema, para a sua realidade e dizer, olha, não vai por aqui não, vai por ali. Eu já fui por aqui, me dei mal. Eu sei que esse caminho é o mais acertado para essa situação. Então, é aí que entra, né, a mentoria. Então, para poder se livrar disso, para você poder ter uma liderança que realmente funciona, que você tenha mais paz para trabalhar, você entende já, né, que você tem dois caminhos. Você tem a educação tradicional ou você tem a mentoria. Na educação tradicional, você vai para cursos, pós-graduação, especializações, tudo isso é válido, é importante. Só que o que que acontece? Sem alguém olhando para o seu caso, você vai demorar mais. A educação formal, tradicional, ela é válida. Eu busquei também esse caminho. O resultado chega, o conhecimento chega, só que ele demora mais. Se você quer algo mais rápido, se você quer algo que a vida é breve, e dependendo da idade que você tá, se você já passou dos 40, né, que assim como eu já tá chegando ali nos 50, você precisa de agilidade, não dá mais para viver desse jeito. E aí vem a mentoria. Alguém que ouve o seu caso, alguém que enxerga o que você não consegue ver, porque o grande problema da nossa vida, muitas vezes, é o ponto cego. Sabe o ponto cego do carro? Você tá aqui, você tá achando que não tem nada aqui, quando você vai, bate. O ponto cego é o pior. E quando alguém que já passou por isso, que já conseguiu
liderar uma equipe, que já conseguiu estruturar os processos, que já conseguiu achar paz, mesmo no meio do caos, você consegue sair disso. Então, com método, com resultado comprovado. E por um período, existe um processo. Então, normalmente, de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano é esse processo. Porque a gente tem fases, a gente tem toda uma caminhada para poder percorrer. Lembra da jornada? Do resgatar, reestruturar, reconduzir? Isso leva um tempo. Um tempo para entender onde você está, o que você está fazendo, onde você está errando, o que você precisa melhorar, onde você está acertando, que também tem muita coisa boa. Se você chegou até aqui, se você tem sucesso, a gente também tem que reconhecer tudo isso, e muitas vezes o líder não se reconhece, o líder não consegue entender no que ele é bom, ele não consegue entender qual é a sua melhor força, qual é a sua habilidade única, que ele precisa explorar para poder crescer ainda mais. Então, tudo isso é uma pessoa com experiência que vai olhar e falar: opa, daqui que eu sei onde é que a gente vai colocar energia, onde é que a gente vai tirar a sua energia e vai maximizar os seus resultados com a sua energia no lugar certo. Então, se você precisa de respostas e direcionamentos personalizados, o caminho 2 é para você. E agora que eu te trago, então, o convite para o próximo passo. Você não precisa fazer isso sozinha. Você não está sozinha nisso. Eu estou aqui justamente para te ajudar. Então, você merece uma rotina que caiba na sua vida, não uma vida exprimida no caos da sua rotina. São coisas totalmente diferentes. Você não precisa viver assim. Dentro de toda a minha jornada de liderança, do caos que eu saí, eu consegui achar paz em meio ao caos. E é esse convite que eu quero te fazer. Então, se você quer viver isso também, o próximo passo é uma conversa. Me chama para a gente agendar esse encontro. É um encontro de clareza, uma sessão de 40 minutos que a gente vai fazer sem compromisso para que eu possa te mostrar. Então, faz contato comigo, entra lá no meu Instagram. Aproveita também, dá uma paradinha, entra lá no Instagram, comenta, olha, assisti sua aula, me manda um direct. Me diz o que que você achou, fez sentido? Vamos agendar, me conta um pouco como está a sua rotina. Adoro conversar com as pessoas e entender e também poder servir e me dizendo o que que você está passando hoje, eu posso te mandar uma ferramenta, eu posso te mandar uma outra aula. Então, vamos conversar. Os meus contatos estão aqui. E já aproveito para te agradecer de ter ficado aqui até agora comigo. Eu desejo que você tenha muito sucesso, que você consiga realmente sair desse caos, porque se você foi colocado você foi colocada numa posição de liderança, seja numa empresa ou seja na sua própria empresa, isso não foi à toa. Pessoas precisam de você. Pessoas precisam que a sua base esteja firme, esteja consolidada, para que você possa entregar o melhor da sua liderança, das suas habilidades, dos seus talentos, para que os resultados para todo mundo sejam os melhores possíveis. Muito obrigado, aguardo o seu contato e até a próxima.